Nós estamos com um curso no nosso canal chamado Aprendendo a Ensinar. É um curso simples que vai te levar a conhecer, certo? A se aprofundar no ensino da palavra de Deus. Eu vou deixar aqui do lado um cardzinho, tá? E também tem o número do nosso WhatsApp aqui na descrição. Se você quiser conhecer o nosso curso, entre em contato conosco, ok? Que nós vamos ter muito prazer de ter você ao nosso lado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. E nós continuamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo e a atualidade da doutrina do Espírito Santo. Tá? Eu te convido a continuar comigo, estudando, já que nós estamos chegando na metade da nossa lição, da nossa revista, nós estamos na lição de número 6, e a lição de número 6, ela vai trazer um tema que é muito específico e muito necessário, e o tema é o seguinte: a santificação, comprometidos com a ética do Espírito, ok? Então, nesta metade desta revista, nós já temos falado nas lições anteriores sobre o que é o Espírito Santo, o batismo, sobre dons, sobre frutos, sobre a ação do Espírito Santo em nós, tá? E agora nós precisamos compreender a necessidade da santificação, ok? E eu só quero frisar alguma coisa que o pastor Ezequias Soares colocou aqui. Ele fala sobre comprometidos com a ética do Espírito. Nós vamos falar sobre ética lá no tópico de número 3. Mas a palavra ética, ela é de ethos, certo? Que vai falar do nosso hábito, de nosso modo de viver, modo de andar. Então, a lição de número 6 vai falar que a santificação é um comprometimento com a nossa forma de andar no Espírito, certo? Lembra que nós já falamos alguma coisa na lição passada a respeito dos frutos? Então nós vamos retornar com esta forma de andar no Espírito e nós vamos responder a pergunta: o que é andar no Espírito, ok? Vamos continuar com a nossa revista, vamos para o tópico de número 1. Você já fez a tua inscrição aqui no nosso canal? Aqui embaixo tem um botãozinho, está escrito inscrever-se. Se inscreva no nosso canal, certo? Quando você se inscrever, tem o sininho ali do lado, ative todas as notificações, porque nós, além dos vídeos, nós temos muitos cursos que estão entrando. Então, seja inscrito e receba em primeira mão. O nosso tópico de número 1 diz assim: a santificação no Antigo Testamento. E o primeiro subtópico diz a santificação. O que é essa questão da santificação? O Antigo Testamento, segundo o pastor Antônio Gilberto, ele vai trazer para nós 6 palavras que nós precisamos compreender bem o significado delas. Santidade, santificação, santificar, santíssimo, santo e santuário, tá? E o que elas querem dizer? Primeiro, santidade, qualidade daquele ou daquilo que é santo. Êxodo 15:11. Quem é como tu, glorificado em santidade? Tá? Santificação, ato ou efeito de santificar. Apresentai agora os vossos membros para a santificação. Romanos 6:19. Santificar, tornar sagrado, separado, consagrado, fazer santo. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Santíssimo, muito santo, santo dos santos, edificando-vos a vós mesmos pela vossa santíssima fé. Judas, versículo 3. Santo, sagrado, separado, que vive de acordo com a lei divina. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. 1 Pedro 1,16. Santuário,
lugar consagrado, santo, separado para adoração. O meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Levíticos 19:30. Ou seja, todas essas palavras, elas vão falar, vão trazer o sentido de algo que traz a separação. E elas são usadas em ambientes diferentes. Então nós estamos falando a respeito da santificação. O que é a santificação? É esse processo de tornar algo santo, tornar algo separado para Deus. Quando nós falamos de santificação, nós falamos de tirar o que é da presença de Deus, tirar o que é precioso para o Senhor do meio da imundícia. É exatamente o que se faz na questão do ouro, certo? O ouro, ele é o que? Ele é purificado. Você extrai ele da terra, se você encontrar uma pedra de ouro e você não tiver conhecimento, você vai jogar ela achando que é alguma coisa comum, tá? Então, a santificação, ela vai falar desse processo de refino, aonde você vai tirando a escória, você vai tirando aquilo que não é agradável ou não é desejável, até que fique o que é puro, certo? O que é puro, aquilo que será utilizado, aquilo que tem valor. Então, o que é a santificação? É o processo pelo qual eu e você tiramos da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus e faz com que nós venhamos a perder o nosso valor para o Senhor. Isto é tornar santo, tornar separado, é o processo da santificação. O pastor Ezequias Soares também ele vai falar da questão da consagração, de tornar sagrado, né? E deixa eu já dar uma pontuada aí. Hoje se pegou o hábito, né, de ungir coisas, certo? Ungir carro, ungir casa, ungir chave, unge-se de tudo. E o princípio bíblico para a unção é 2, certo? Segundo o que nós encontramos em Tiago capítulo 5, no Novo Testamento, a unção é para enfermos, tá? Tiago capítulo 5 vai dizer assim, que está alguém entre vós doente, chama os presbíteros, e eles ungirão com óleo, e a oração da fé sarará o doente. Então, a questão da unção está ligada no Novo Testamento à cura. Já no Antigo Testamento, a unção ela tinha a visão de separação para Deus. Ou seja, quando Deus for fazer o tabernáculo, o que ele vai fazer? Ele vai, primeiro, dar toda a orientação a Moisés. Moisés vai preparar os homens, Bezaliel e outros que vão construir o tabernáculo, certo? De madeira, de ouro. E também Deus vai separar homens, Arão e sua família. E o que vai acontecer neste processo? Ele vai, no final da construção do tabernáculo, ele vai pegar, primeiro, roupas especiais. E ele vai pegar um óleo especial e vai ungir, vai consagrar aquela roupa ao santo ministério. E depois disso, ele vai chamar Arão e sua família. Primeiro, eles vão passar por um banho de purificação. Depois desse banho de purificação, eles vestirão as roupas sacerdotais e eles também serão ungidos, ou serão consagrados, ok? Então, a consagração no Antigo Testamento, ela fala de separação para o serviço de Deus, certo? Fala de separação para o serviço de Deus. Depois de Arão ter sido consagrado, também o tabernáculo e cada utensílio foi consagrado, tá? Depois, passado um tempo, começa-se a unção de profetas, a unção de reis, tá? Então, no Antigo Testamento, a consagração, ela tem o sentido do quê? De separar
pessoas para ser utilizados para a obra de Deus, certo? Ser utilizado. Será, então, a consagração, ela fala de uma separação especial para a obra, tá? E ela vai quase na mesma linha da santificação, certo? Porque você aparta o vil, você aparta o santo, você coloca cada um em seu lugar. E é isso que nós vamos ver na questão do nazireu, certo? O nazireu, ele é separado, ele é um voto, né, o voto de nazireado, que ele é separado para quê? Para trabalho exclusivo de Deus. Nazireus, nós vamos ter, bem claro, nós teremos Sansão, nós teremos Samuel, nós teremos João Batista, que são pessoas que eles fizeram votos, certo? De santificação para o Senhor, de consagração para uma vida exclusiva para o reino de Deus. Então nós precisamos olhar a consagração desta forma, certo? Uma vida de separação. E isso nos leva para o terceiro termo que o primeiro tópico da lição vai dizer, que é a questão da purificação, certo? O que é purificar, certo? Nós já falamos a questão do ouro, tem a ver com o refino, certo? A purificação, ela tem a ver com esta limpeza, tirar do meio tudo aquilo que não é agradável ao Senhor, tá? Tirar do meio. Nós vamos ver que existem verbos no grego, tahor, existem verbos no hebraico, tahor, kadosh, né? Kadash, que vai falar dessa santificação exclusiva. Por quê? Porque o Senhor, ele é plenamente santo. E tudo aquilo que será posto na presença dele precisa também ser santo, tá? Então, nós vamos falar a respeito da santificação do homem daqui a pouquinho. Mas a santificação é importante porque nós estamos tratando de um Deus que é santo. É diferente do panteão grego, do panteão de deuses romanos, aonde esses deuses eles eram mais profanos que os homens. Para se ter uma ideia, o grande deus na mitologia grega, Zeus, ele descia do Olimpo, né, do Monte Olimpo, para se prostituir com as mulheres. Então, eles tinham uma moral pervertida. Agora, o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é santo. E na sua presença se exige santidade. Isaías, capítulo de número 6, Isaías é chamado à presença do Senhor. E ele diz assim, que quando ele vê a glória do Senhor, ele grita, eu vou morrer. Por quê? Porque os meus olhos viram a sua face. E o que acontece? E eu sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então a santificação é esse período de separação para o Senhor. Nós estamos com um curso no nosso canal chamado Aprendendo a Ensinar. É um curso simples que vai te levar a conhecer, certo? A se aprofundar no ensino da palavra de Deus. Eu vou deixar aqui do lado um cardzinho, tá? E também tem o número do nosso WhatsApp aqui na descrição. Se você quiser conhecer o nosso curso, entre em contato conosco, ok? Que nós vamos ter muito prazer de ter você ao nosso lado. Vamos continuar? Tópico de número 2 vai dizer a santificação no Novo Testamento. Como nós já pontuamos, tá? O Novo Testamento não existe rituais de purificação, tá? Como nós vimos, banhos cerimoniais, unção de consagração, de separação, né? A questão da purificação ritual. Todas as vezes que o sacerdote iria ministrar, ele precisava se banhar, lavar, mudar a sua roupa. No Novo Testamento nós já não vemos isso. Por quê? Porque a grande ação de santificação está ligada diretamente ao sacrifício de Cristo, tá? O sacrifício de Cristo é o sacrifício purificador, tá?
Quando nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 19, quando Jesus ele é ali crucificado e os seus algozes vão e ferem o seu lado, nós vamos ver que duas coisas acontecem. Primeiro, sai sangue e segundo, sai água. Sangue fala da nossa remissão, certo? Somos remidos pelo sangue de Cristo. Os nossos pecados são perdoados. E ali acontece a nossa santificação. É a nossa lavagem, a nossa transformação. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. O trabalho da santificação é extremamente necessário para esta mudança de vida que nós tanto necessitamos. E o que age, e o que faz, e o que realiza esta santificação é o trabalho da Trindade. Como nós já falamos, né, em lições passadas, a Trindade ela está diretamente ligada à santificação, à nossa salvação, certo? Toda a Trindade, Deus Pai elaborou todo o projeto da salvação. O Deus Filho, ele concluiu, ele morreu por nós. E o Espírito Santo, ele faz esta manutenção desta obra na nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos o quê? Compreender que é desejo de Deus, de toda a Trindade, que nós sejamos santos. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo, tá? E nele não existe sombra de variação. Ele é exclusivamente santo. E esta santificação, certo? Ela é levada a cabo em nossas vidas pelo Espírito que é santo. Veja bem, Espírito Santo é o Espírito de santificação nas nossas vidas. O pastor Ezequias Soares vai dizer assim: a salvação em Cristo é acompanhada da santificação e o seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Assim, a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. O que acontece, irmãos? Nós precisamos compreender que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, tá? Que igual o Usain Bolt que faz em 9 segundos. Não. A carreira cristã, ela é uma maratona, certo? A carreira cristã, ela é uma maratona, em que quem ganha não é quem sai na frente com todo o gás, mas é quem perseverança, tá? Que vai haver obstáculos, curvas, subida, descida. Então, a carreira cristã, ela é o quê? Ela é uma maratona. E é isso que nós precisamos ter em mente. Por quê? Porque se fosse uma corrida de 100 metros, você dava todo o gás e em pouco tempo acabava. Agora não, dura a vida inteira. E nós precisamos compreender isto. Nós precisamos ficar firmes, mantendo o ritmo, certo? Mantendo o ritmo. Eu conheço muitas pessoas que no começo da fé era um incêndio. E hoje não passa de uma brasinha. Não, o Senhor nos chama para uma constância espiritual. Tá? A nossa vida espiritual, irmãos, ela não é demonstrada pelo quanto barulho nós fazemos na igreja, mas sim por como a nossa vida ela é colocada diante dos outros. A santificação, ela nos leva a levar Cristo a outras pessoas e eles conhecerem a Cristo também como seu Salvador. E o nosso último tópico, o tópico de número 3, diz assim: a santificação aplicada ao crente. Tá? E é isso que nós vamos, é nesse ponto que eu queria chegar. Por quê, irmãos? Porque a santificação ela não pode ser aparente. Lembra o que Jesus falou dos fariseus?
que eles eram o que? Sepulcros caiados, ou seja, por fora eram bonitos, tinha aparência, mas o que tinha dentro? Somente ossos, somente morte. A santificação faz com que faz com que nós vivamos de uma forma íntegra diante do Senhor. O que eu sou na igreja, o que eu sou em casa, o que eu sou na rua, o que eu sou quando eu estou sozinho comigo mesmo, precisa ser a mesma coisa em todos os lugares, tá? E é isso que muitas vezes nós não conseguimos ver. A pessoa é uma coisa em casa, é uma coisa na rua e é outra coisa na igreja. Aí quando ele está sozinho, ele é outra coisa. O Senhor, ele nos chama para sermos santos, a santificação. Ele nos leva a ter o quê? Este padrão, certo? De resplandecer a presença de Cristo. Eu conheço muitos pastores, pregadores, que no púlpito é fogo puro. Dá até inveja de tanto fogo que tem ali. Mas quando chega em casa, é um cavalo, é um estúpido, não respeita a família e ainda muito mais, certo? Muitos ainda estão mexendo com pornografia. A família está totalmente dilacerada. Então, irmãos, a questão da santificação aplicada ao crente, ela está em todo o âmbito da sua vida, tá? Está em todos os lados da vida. E o pastor Ezequiel Soares vai colocar um subtópico aqui, a santificação aplicada ao crente, a comunidade de Jesus. Qual é a comunidade de Jesus? É a igreja, certo? E como a igreja precisa ser? Ela precisa ser santa, tá? Ela precisa viver em santidade. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16, que vai dizer assim: portanto, cingir o lombo do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu pela revelação de Jesus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, desejos desenfreados, que antes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, como deve viver a comunidade cristã? Ela deve viver em santidade, certo? Em santidade. Tem muita coisa que tenta nos tirar a santidade, certo? A nossa prática de vida. A minha avó dizia assim, que a barda do cachimbo entorta a boca. Ah, e eu conheço muito, esses dias até veio no YouTube, no Facebook, não sei, ouvido um pastor que estava pregando fogo puro, cuspindo glória a Deus, língua estranha, e de repente ele solta um palavrão, certo? No meio do culto. No meio do culto, certo? Por que isso? Porque é hábito dele. Na comunidade cristã essas coisas não têm lugar, irmãos. Palavrão, injúria, certo? Maledicência, malícia, não tem lugar. Porque é isso que Pedro está dizendo. Olha, cinjam o vosso lombo com entendimento, porque vocês antes viviam na ignorância, mas agora não são mais ignorantes, vocês estão na comunidade da fé. Então, na comunidade da fé precisa existir santidade, certo? E também nós precisamos viver, irmãos, esta vida santa, tá? Vida santa não é que você não pode dar risada, você não pode brincar, você não pode, né? Ah, não, para mim viver uma vida santa, eu tenho que usar camisa de manga comprida, calça social e sapato todo dia. Muitas vezes eu vou fazer visita e eu chego de calça jeans, chego de tênis, chego do coturno. Camiseta eu quase não uso, mas camisa manga polo, e chego e dou risada e brinco com as pessoas, tá? Mas tudo dentro de um limite que não ofenda, que não magoe e principalmente que não toque na minha santidade, na santificação que eu estou trabalhando. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, permitir que o Espírito trabalhe na nossa vida, para nós sermos fonte, certo? Que jorre
para a vida eterna. Então, o que é a santificação? Para nós irmos encerrando. A santificação é o caráter de Cristo vivendo em nós. Tá? É o caráter de Cristo. Você quer ter o caráter de Cristo? Leve uma vida de santificação. E como nós falamos lá no começo, a questão da ética no Espírito. O que é ética? Ética é a nossa forma de viver, certo? A nossa forma de viver, o nosso proceder. E veja bem, Romanos 15:33 vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, o meio que você vive influencia diretamente a sua vida com Deus. Tá? A sua vida com Deus. E isso, irmãos, é muito importante nós notarmos. Porque muitas vezes nós achamos, só porque estamos no meio cristão, certo? No meio cristão, nós estamos na igreja. E você pode ter liberdade para falar tudo de tudo. Não pode. Por quê? Muitas vezes tem fofoca, tem calúnia, piadas imorais. Credo, irmão Emerson? Sim, é bem assim mesmo, certo? Brincadeiras, conversas que não têm lugar. Tá? E quem faz isso? Pessoas que ainda não estão comprometidas com a vida em Cristo. Então, irmãos, preste atenção. A ética do Espírito é exatamente esta forma de andar no Espírito. Esta forma que evidencia que Cristo está em você, vivendo em você, certo? Evidencia a presença de Cristo. É o que Paulo vai dizer, andar em Espírito, e você não vai cair em tentação. Tem lutas, tem dificuldades, tem problemas, dilemas, tristezas, angústia, tudo isso vem sobre as nossas vidas, mas quando nós estamos vivendo debaixo da graça do Espírito Santo, Ele nos ajuda, nos orienta, nos santifica, nos purifica, nos liberta, nos leva a viver uma vida que glorifique ao nome do Senhor. Então, irmãos, nesta aula, eu queria que ficasse muito isso no seu coração, tá? A questão da santificação. Nós precisamos, irmãos, da santificação. Nós precisamos viver uma vida de tal maneira que quando as pessoas olhem para nós, eles vejam Cristo. Quando os irmãos estavam em Antioquia, tá? A igreja estava se formando em Antioquia. O que aconteceu? As pessoas começaram a olhar para eles e falar, eles são cristãos, né? No pensamento do povo de Antioquia era uma ofensa. Por quê? Porque o sentido da palavra cristão seria pequenos cristos, ou seja, miniaturas dele. O sentido da palavra seria uma zombaria. É uns cristinhos que estão andando por aí. Mas essa palavra tem tudo a ver com o objetivo de Cristo viver em nós, que nós sejamos o reflexo dele. É por isso que Paulo vai dizer, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tá bom? Deus te abençoe. Te espero na nossa próxima aula ou no nosso curso Aprendendo a Ensinar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.